Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre carreira na área de tecnologia, sobre banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma transição para administração de banco de dados. Vou falar um pouco aí sobre essa função que existe hoje, sobre a administração, o quanto que ela é relevante, mesmo em cloud, tá? E como que você pode fazer uma transição. Você está gostando dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM para poder te ajudar aí para o seu próximo nível profissional. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Entender o que é essa administração de banco de dados, né? Quando se fala de ambientes on-premises, de administração dentro do seu data center, do seu banco de dados, você tem muitas atividades de administração. Com a cloud, algumas atividades elas se tornaram mais fáceis. Algumas atividades elas foram automatizadas. Algumas atividades elas são mais tranquilas de serem feitas, tá? Isso é muito bom, porque se a gente tivesse que fazer muitas vezes em grandes ambientes, né, tudo que a gente fazia no on-premises, seria muito complicado. Seria muito complicado. Seria uma demanda muito alta e ter que ter um time muito grande para poder fazer essas atividades. Então, assim, tudo que pode ser automatizado, é muito bom que isso seja automatizado e que a gente consiga aproveitar e ficar menos operacional, menos em atividades não tão relevantes, porque se algo que pode ser automatizado, é porque não é algo relevante, tá? E depois que a gente automatiza essas atividades que são menos nobres, que são operacionais, que são ali facilmente mapeáveis, a gente pode se dedicar a atividades mais estratégicas. E essa é a beleza e a grande oportunidade que a gente vê dentro da cloud. Como que você pode pegar um ambiente de banco de dados muito maior e muitas vezes você consegue gerenciar isso com um time não tão grande. Tá? Então, existem sim oportunidades. As demandas de tecnologia, de banco de dados estão crescendo ano após ano, tá? Mas a gente precisa entender como se adaptar a essas demandas. Como entender hoje essa nova realidade. E quando a gente fala de banco de dados Oracle dentro da nuvem, a Oracle Cloud tem um grande diferencial, é importante a gente poder falar sobre isso. E muitos tipos de provisionamento você vai ter que também fazer uma administração do banco de dados. Muitos tipos de provisionamento, a maior parte, né? Você vai ter acesso ao sistema operacional. Você vai ter acesso ali à instância de forma bem administrativa, tá? Acho que a grande exceção aí que a gente entra, né? É de fato o Autonomous Database, que você não tem acesso ao sistema operacional, que você tem um acesso um pouco mais limitado dentro do seu PDB, dentro do seu Pluggable Database, tá? Algumas atividades que normalmente eram de administração foram automatizadas, mas mesmo assim, existe uma certificação, existe a necessidade de você estudar, de você entender como que funciona, para que você consiga estar à frente desse tipo de projeto. Tá? Então, existem também oportunidades com relação à cloud, tá? Então, assim, na administração de banco de dados, tanto em on-premises, tanto em cloud, existem muitas oportunidades. Em cloud, a coisa se torna um pouquinho mais dinâmica, isso é muito bom, tá? Mas em on-premises também existem muitas oportunidades para administração de banco de dados. E aí, sobre transição, né, para administração de banco de dados, o que você precisa entender? O primeiro passo, saber qual que é o seu cargo atual, tá? O que você faz hoje, tá? A gente vê que muitas vezes existem duas linhas de profissionais que querem fazer uma transição para a administração de banco de dados. Normalmente é um cara de infraestrutura, um cara que normalmente não gosta de programar, não sabe programar, e que, cara, eu quero ser um pouco mais ali na parte da infra, eu não quero estar fazendo código ali diretamente. E está tudo bem, isso é possível, tá? Dentro das certificações de banco de dados, você pode chegar até o OCM sem saber programar, tá? Então você não tem esse pré-requisito ali de saber programar. Se você tem esse perfil de infraestrutura, cara, tranquilo, dá para você fazer uma transição, dá para você dominar o produto em si, dá para você fazer várias atividades, vários projetos, até mesmo uma visão um pouco mais sênior de arquiteto, se você tiver esse perfil de infraestrutura. Você pode ter o perfil mais desenvolvedor, que normalmente é um cara que está mais próximo da aplicação, é um cara que normalmente está mais próximo à performance, porque um dos maiores gargalos que a gente vê com relação ao banco de dados está relacionado a elementos da aplicação. Se você veio da área de desenvolvimento, cara, você tem um grande plus ali para muitas vezes conseguir estar mais próximo dessa área de performance, que também é uma área muito nobre, tá? Então, normalmente existem esses dois perfis dentro da área de tecnologia que podem sair vários cargos aí, mas é importante você pensar que entenda o seu momento atual. Qual que é o seu perfil atual
para você fazer uma transição. E de acordo com o seu perfil, você vai conseguir fazer uma transição para algumas áreas de banco de dados. Então, o primeiro passo é você, de fato, pensar em se especializar em Oracle Database, que é uma administração simples, que é o primeiro passo da certificação da OCP. Depois disso, você pode especializar em performance, você pode especializar em migrações, você pode especializar em, em projetos de alta disponibilidade, em Exadata. Então, tem várias coisas que você pode se especializar, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, não se apegue ao nome do cargo, tá? Banco de dados é algo muito importante. Algumas empresas vão chamar de Database Engineer, outros vão chamar de DBA, outros vão chamar de a lista de banco de dados. Então, cada empresa vai ter a sua nomenclatura, empresas estão chamando até de DBRE já, quando você tem um ambiente bem conectado com o cloud, tá? Então, existem vários termos, mas o que você precisa focar hoje? Cara, em saber resolver o problema das empresas. Saber que banco de dados é muito importante, saber que existem certificações, dominar os tópicos das certificações, porque qualquer empresa que tenha um banco de dados Oracle, você vai ter que executar as atividades de um DBA tradicional, independente do nome do cargo que for, independente da nomenclatura que está sendo adquirida pelas empresas, tá? Então, não se apegue ao nome do cargo e entenda que banco de dados é algo muito importante, é o coração da área de tecnologia, é algo muito relevante, de fato, para as empresas, tá? Outra coisa, se você quer fazer uma transição para a área de banco de dados, entenda que não é porque você vai fazer uma transição que você vai voltar a ser júnior. Entenda isso, que eu acho que é uma grande confusão. As pessoas acham que o nível sênior está muito vinculado ao que você sabe fazer tecnicamente. O sênior não sabe todos os comandos de cabeça, o sênior não sabe tudo. A questão do sênior é muito mais comportamental do que a parte de hard skills, pré-requisito técnico. Tá? Pré-requisito técnico é importante, para algumas vagas vai precisar sim, mas eu te falo que é a menor parte. O sênior, ele claramente está muito mais relacionado ao perfil comportamental do profissional do que, de fato, a questão de você dominar e saber tecnicamente tudo. Ninguém sabe tecnicamente tudo. É impossível você saber tecnicamente tudo. Tá? Então, muito cuidado com essa sua, muitas vezes, essa questão do profissional sênior, né? Existe uma confusão muito grande a respeito disso. E muitas vezes você pode ser um cara que já é sênior em uma outra área, em outro cargo específico. E quando você for fazer uma transição, não quer dizer que você vai voltar a ser júnior. Tudo bem, existe um processo de aprendizado, existe uma fase de adaptação, existe um processo ali que você precisa cumprir. E muitas vezes você, no cargo anterior, você já pode estar se preparando para isso, você já pode estar entendendo as certificações, entendendo o conhecimento que você precisa adquirir para conseguir fazer essa transição sem precisar voltar para júnior. Tá? Você fazer uma transição para você já entrar num nível considerável. Tá? Então, isso é possível sim. E aí, pessoal, você tem que atender os pré-requisitos técnicos também das vagas, né? Então, alguns projetos, você não vai conseguir entrar sem ter um ACP. Hoje a gente tem clientes que exigem que qualquer profissional que esteja envolvido naquele projeto, ele tenha pelo menos a certificação do ACP. Então, é a base para quem trabalha como administrador de banco de dados, para depois você partir para a certificação de hack, de data guard, de enterprise manager, de performance, de segurança, de Exadata, de autônomos, de cloud e muito mais. Tá? Então, existem muitas especializações, mas a base de tudo é, de fato, o ACP. Tá? E outra coisa, não precisa começar com o salário do júnior, assim como eu falei aqui com vocês a respeito do profissional sênior. Né? Cara, não. Se você é um profissional de tecnologia que já está há muitos anos, às vezes você consegue fazer uma transição para a administração de banco de dados, já conseguindo manter ou até mesmo um salário superior. Isso é possível, se você tiver uma estratégia. Então, se você estiver se preparando, não adianta você chegar na vaga e simplesmente falar que você é um desenvolvedor. Não, falar que você está se preparando para a administração de banco de dados, falar que você está pronto, mostrar o que você tem feito. Tá? Então, eu vejo que muitos profissionais de tecnologia querem algo, mas não têm uma estratégia para conseguir algo. Então, exatamente isso que a gente fala muito na nossa mentoria de carreira. Como que você pode, de fato, fazer uma transição para a área de tecnologia, para a área de administração de banco de dados? Como você pode fazer uma transição? Planejar uma transição. Como você pode ter uma estratégia que, de fato, vai te levar nesse objetivo. Tá? Então, você não precisa começar com o salário de um júnior. Não. É possível você fazer uma transição, uma preparação, ter uma estratégia para que você consiga atingir esse objetivo. Então, pessoal, como fazer uma transição para a administração de banco de dados?
envolve muita parte estratégica de carreira, para você ter um plano coerente, para você conseguir fazer, de fato, essa transição. E muito cuidado se você está simplesmente agindo de forma automática. Se você simplesmente está na área de tecnologia, sem objetivos claros, sem metas claras, não tem um plano de fato para conseguir atingir o seu próximo nível. Muito cuidado, que esse pode ser um grande erro aí da sua carreira profissional. Beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, dê um like aqui nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Lembrando que essa experiência aqui também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo.